Sou Victor Reis, autor de Green Slimes, e agora eu tô lançando Loop. Eu sou João Godoy, fiz Verônica e tô lançando agora o Vira-Lata. Sou Kainan Lacerda, eu fiz o Cintaralha Comics e outros quadrinhos pra toda a família. Eu fiz o Cintaralha Comics recentemente, o primeiro volume. E eu também quero fazer uma coisa seriada e tal. Tipo, pelo menos lançar pelo menos uns 3 por ano. 3 ou 4 e tal. Quanto der pra fazer? O primeiro volume ele tem, acho que 4 histórias, mas 2 que são razoavelmente maiores que as outras. E uma delas é a história principal, que é a história sobre uma cintaralha. Essencialmente eu peguei 2 personagens do Muppets, que é uma coisa que eu assistia quando eu era criança. E eu peguei, vamos colocar o Caco e a Miss Piggy fazendo coisas que eles não faziam no desenho. Eu comecei fazendo, a capa, que eu tive a ideia pra fazer a capa na Ugra Fest, quando eu tava fazendo meu primeiro zine, que o João ajudou a editar. E aí eu fiz um desenho da capa, assim, e tal, do esboço. E aí eu falei, eu tive uma ótima ideia pra fazer, ótima ideia, fazer um quadrinho que vai se chamar Cintaralha, Cintaralha Comics. Só que eu não tinha nenhuma história por trás disso. Aí eu falei, tá bom, eu pensei que é, um nome que causa impacto e tal. E eu falei, eu preciso agora criar uma história em volta disso. E tanto é que foi a última história que eu fiz quando eu tava fazendo esse quadrinho. Porque eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E eu criei, uma outra história que é sobre o... Teve uma época na nossa vida, não sei se a gente devia falar sobre isso. Começou, agora começou mesmo. Que a gente estava tentando muito fortemente se vender e tal. Fazer uma coisa mais, vendável, etc. Como coletivo. Teve talvez uma pessoa que a gente, chamou pra, trabalhar com a gente e tal. E essa pessoa queria muito cortar, muita coisa que a gente fazia. E eu fiz essa história baseada em, meio que, censura que eu senti que eu tava sofrendo na época. E eu fiz uma história sobre um personagem que ele, você vai acompanhando, os estágios, do nascimento dele até, ele eventualmente, Bom, não vou falar como termina. E os próximos volumes, também vão se chamar, Cintaralha Comics, só que eu não sei como é que eu vou, colocar, histórias sobre Cintaralha em todos os volumes. Então talvez seja só o nome que vai ficar e tal. Loop é um quadrinho experimental que eu comecei a fazer ainda quando eu estava em Angra, na minha cidade natal. Mas ele teve altos e baixos, então foi uma parada que implicou, assim... Na real, era um quadrinho que foi pra gaveta muito fácil, porque ele é o meu segundo trabalho, mas é o primeiro trabalho que eu tenho atrelado a uma outra pessoa, que eu faço em parceria. Faço com o Vitor Soares, compositor. Então é um cara que vem também de uma outra escola, né, que é um músico, sempre pensou em escrita como música e etc. E estava atrelado a ele e estava atrelado ao projeto musical dele, que estava meio muito incerto se ia rolar ou não. Então foi um projeto que logo foi pra gaveta, assim, e ficou estagnado. Depois eu vim para São Paulo, tudo mudou. Mas agora a gente conseguiu recuperar e ele vai ser lançado agora no FIC. E desde o início ele era um projeto que ele tinha a ambição de ser zine. Um lance bem contra a cultura mesmo, que era um lance do Vitor, assim, do Soares. Que era uma coisa quase que um sonho dele de fazer um zine. Que a gente tinha condição de jogar pra gráfica e caralho, mas ele não queria. Ele falou, vamos fazer tudo zine. E vai ser um quadrinho que eu vou costurar a mão, eu mesmo vou prensar, e o pólen eu comprei, etc. É um quadrinho que a gente tentou, tanto por ser dessa pegada de zine, a gente tentou jogar pra uma contrapadrão de produção de quadrinho, não sei. De início a gente papeou a ideia, a gente criou junto o universo que seria falado, os temas que seriam abordados no quadrinho, que a gente ia gostar, que a gente precisava falar. Eu fui pra casa, criei os personagens, criei o cenário, criei as narrativas visuais, sem o Vitor, só com o que a gente conversou, só com o que a gente criou junto. Depois que eu fiz todo esse processo de narrativa gráfica, eu apresentei pra ele tudo que eu tinha, a história que eu tinha criado. E ele veio lapidando em cima dos personagens que eu tinha criado um conto. Então o Loop é um zine que é um zine de conto, mas também é um quadrinho mudo, sabe? E a gente tentou criar uma associação nova de palavra e imagem. E deixar as duas coisas distintas, mas ao mesmo tempo fazer com que elas se complementassem. As palavras do Vitor firmou para lapidar o que eu fiz
graficamente. Dessa vez, em vez de eu pegar um roteiro de um escritor e trabalhar em cima, eu dei um roteiro gráfico para um escritor trabalhar em cima. Basicamente isso. É um quadrinho muito legal, muito importante pra gente. E vale muito a pena adquirir. Vão ser só 50 cópias. Então compra no FIC, mesa 190. Me beije na boca. Eu sou João Godoy, publiquei Verônica ano passado. E agora pro FIC eu vou estar levando a primeira edição de uma revista que eu vou lançar seriada, que chama Vira-Lata. Essa primeira edição, eu não tinha pensado muito bem qual era a relação das histórias, mas agora me veio que meio que são paródias. Uma paródia com a minha própria vida, que daí eu sou o personagem e tal. E outras são paródias de duas obras que acho que eu gosto e refletem um pouco sobre como eu penso, que é o desenho da vida moderna de Rocco, que eu faço a vida pós-moderna de Rocco. Tem esse lance de adaptar uma obra que já está datada e fazer do meu jeito, com mudar os designs de personagens. Tem algumas coisas que eu pego e deixo bem parecido, algumas coisas que eu mudo completamente. E outro que é uma paródia do Benjamin Button, que eu fiz com o Kainan, que foi um processo, inclusive, muito legal, que a gente fez os thumbnails juntos. A gente fez... Cada um tem uma parte muito autoral dos dois, assim. E é uma obra também que eu gosto muito, o Benjamin Button, que é um texto que eu li quando eu era mais moleque, que, sei lá, sempre gostei pra caralho, sempre me levei com ele pra minha vida. Inclusive, no filme não adapta nem um pouco o que é o conto. E de algum modo eu tentei fazer uma adaptação minha, que é muito escrota, mas acho que tem a ver de algum modo. Tem esse lance mesmo do... Eu fazendo minha revista, o Kainan fazendo a revista dele de compilação, teve algumas partes editoriais que conversam bastante. O próprio a distribuição dos quadrinhos, o do Kainan também é a mesma coisa. Ele começa com um quadrinho, depois tem outras histórias e no final ele retoma a primeira história. Eu também faço isso no meu, que é uma coisa que veio junto, assim, a gente foi pensando junto. E a própria a capa também, isso é legal, que as duas capas são como se fosse um cenário que vai da capa pra contracapa. São coisas bobas, mas que a gente foi fazendo junto e depois, nem na hora eu não percebi, mas depois eu falei, nossa, eu fiz a mesma coisa, tipo, a gente fez... Tá conversando até nessa parte mais editorial. Ano passado, eu tava com um amigo meu que a gente queria fazer quadrinho e a gente fez um quadrinho junto, que chamava Odeon. E naquele quadrinho a gente levou pra um evento e quando a gente tava no Festival Guia dos Quadrinhos, e quando no evento a gente foi vendo várias mesas e tal, a gente nunca tinha tido essa experiência de estar do outro lado da mesa, né, como artista. E a gente ficou com vontade de, sei lá, a gente olhava pra nossa mesa, só tinha 2 quadrinhos e a gente ficava, sei lá, achando que dava pra ter quadrinhos de mais pessoas junto com os nossos e tal. E nesse meio do caminho eu conheci o Kainan num karaokê, né, que era um amigo em comum nosso, que... Eu conheci o Kainan e a gente ficou de... eu olhei os sketchbooks dele... A gente ficou de fazer um zine, publicar coisas juntos, que eu falei que a gente tinha montado o coletivo, ainda estava bem nos primeiros passos. Daí no Ugrazine, que a gente realmente fez alguma coisa, que a gente parou de enrolar, ficou no último dia antes do Ugra, a gente montou um zine do Kainan. E a partir disso a gente foi fazendo outros zines e tal. Aí também nesse meio do caminho eu encontrei o trabalho do Vitor na internet, foi o Meus Planos com a Morte ainda. Daí eu cheguei em contato com o Green Slimes, a gente ficou conversando com o Victor por Hangouts, por internet só, falando que queria publicar. Ele não estava muito afim, uma hora ele cedeu, a gente publicou o Green Slimes. Daí ele veio para São Paulo, numa pira de fazer um lançamento em São Paulo, para dar um hype, de algum modo, a gente fez na UGA. Daí ele ficou uns dias lá na casa que eu morava, na Vila Mariana. E... não sei muito bem o que aconteceu, mas a gente ficou nessa pira de continuar fazendo junto. Foi uma coisa, a gente viu que dava pra tirar mais frutos do que só aquele lançamento do Green Slimes. Daí no final do ano passado, a gente se mudou, eu, o Vitor e o Kainan, pra morar juntos no mesmo prédio que eu morava antes, só que em outro apartamento. E desde então a gente tá meio que produzindo juntos e tem um quarto só de estúdio, que a gente trabalha, dorme todo mundo num quarto e trabalha no outro.
Uma parada que eu lembro muito em função disso, de quando eu vim pra São Paulo, era muito esse lance enfim, eu saí do interior do Rio, vim pra São Paulo e passei aqui 4 dias aqui. Tipo, eu lembro que tava tendo lançamento. Eu fiquei dias a mais porque ia ter lançamento da Baiacu no final de semana. E eu queria muito ver, porque eu sabia que ia ser uma parada que eu não ia conseguir ter acesso de jeito nenhum no Rio. E no final das contas a gente nem foi. Entendi. Mas os 4 dias que eu tive em São Paulo, eu tive essa visão de possibilidades, tá ligado? Tipo, ver coisas que eu poderia efetuar só estando aqui. Estando no Rio ia me dificultar muito. Estando em Angra, pior ainda. Então eu lembro que eu falei pro João, e ele tava pra se mudar já, era que se ele arranjasse qualquer buraco pra mim dormir por R$400, mas deixasse eu ficar usando a mesa que ele tinha no quarto dele, tinha um escritório improvisado no quarto dele, pra trabalhar, que eu vinha pra São Paulo, na pira, né, e tal. E aí ele começou a cogitar essa questão de, porra, a gente podia sacrificar talvez um quarto pra se fazer um estúdio mesmo. Por que não um estúdio? Por que não fazer esse apartamento se tornar tem todo o equipamento, tem todo o maquinário preciso pra isso. E aí foi isso, eu lembro muito em prol disso, assim, da vontade do João de construir uma parada muito nova, assim. Tipo, não só partindo dessa questão de achar pessoas onde ele depositasse confiança no trabalho, como ele achou Green Slimes, como ele achou os desenhos do Kainan, mas depois disso querer dar um passo a mais com essa mesma galera, assim, saca? Tipo, ó, vocês estão dispostos a passar perrengue aqui em pró de fazer o que a gente sempre falou que ia fazer, de que a gente sempre sonhou em fazer e tal. Então acho que isso foi a parada que me convenceu a vir pra São Paulo mesmo porque mesmo depois de eu falar pra ele, não, arranja qualquer lugar, quando ele falou, eu fiquei meio assim, acho que não vou não. Porque eu botei muita pilha, mas agora vendo a responsa, não sei se eu vou. E tipo, tem essa questão de cada um fazer algo muito específico dentro do estúdio, que eu acho que é o ponto principal na produção. O João, como editor, tipo, excepcional, é o que bate o olho e vai ter a solução que a gente estava procurando e a gente não está conseguindo enxergar na hora de diagramar. E o Kainan, não só no senso de humor, mas também na forma de se posicionar em mídias, por exemplo, é sempre maravilhoso. Não é à toa que é o cara que mais faz a comunicação de mídia para dizer que a gente vai pro FIC com um musical. A gente funciona bem dessa questão, assim, sabe? Tanto na minha individualidade também, funciona bem, porque eles sabem como trabalhar em cima disso. A gente está montando agora um selo para abraçar só os 3, que é o Dangô. Muito provável ele vai sair logo depois do FIC. Mas é isso, tipo, os 3 se mudaram juntos e, querendo ou não, começaram a aprender a desenvolver o mercado dentro do mercado, se desenvolver dentro do mercado juntos também, saca? Eu desenhava quadrinho quando eu era, tipo, moleque, adolescente e tal. Mas eu nunca cheguei a publicar nada. Eu nunca cheguei, tipo, nem fazer um zine sequer e tal. Eu fazia, tipo, quadrinho num caderno, que nem pode ser chamado de sketchbook e tal. E na sala de aula, eu fazia, mas eu nunca cheguei a publicar nada. E, eventualmente, tipo, acho que eu devia ter uns 16 anos quando eu fazia isso. Eventualmente eu parei, tipo, de fazer quadrinho totalmente, porque, sei lá, tipo, na minha cabeça não tinha uma forma viável de fazer isso. Aí eu comecei a focar muito em, tipo, ilustração e fazer ilustração, porque ilustração é, tipo, a coisa e tal. E aí eu tava muito focado nisso até eu conhecer o João, que foi nesse karaokê. E o João, ele já tinha essa ideia de fazer zine, ele já tinha ido em evento e tal. Então foi essencialmente o João que, tipo, me deu a luz pra, tipo, isso é possível você fazer isso, é possível você, tipo, fazer um quadrinho de forma independente que não seja muito caro de fazer e tal. E, tipo, é possível você se inscrever em evento e você, tipo, toda coisa e tal. E foi essa coisa que me deu mais a luz, assim. Eu comecei a, tipo, trabalhar com o João. Tipo, basicamente, tipo, me ensinou do zero como, tipo, editar, como fazer as coisas e tal. Até questão de, tipo, questão, tipo, muito técnica, tipo, margem, etc., que eu não fazia a menor ideia. Até a composição de cores, algumas coisas e tal. Tipo, que não teria saído, ou teria saído de uma forma muito diferente se não fosse pela ajuda do João e tal. Quando eu tava em Angra, eu sentia muito isso que o Kainan falou. Que é da profissão mesmo, assim, né?
que é a solidão, né? Tipo, você fazer um trabalho inteiro, passar meses dentro de um quarto, acreditando que aquilo tá bom, sem poder mostrar pra ninguém. Eu mostrava pra pessoas que não estão tão interligados à área, assim, tipo, não eram pessoas que faziam quadrinho, eram músicos, na sua grande maioria. Então era sempre uma coisa muito rara, tipo, sempre tava tudo muito bom, mas tudo muito bom de um jeito meio, tá legal. E acho que a maior troca que a gente tem é justamente poder mostrar um pro outro e chegar no consenso real, assim, tipo, isso aqui não funcionou não, cara. Na boa, muda. Vai ficar melhor se você fizer de tal forma. Então é legal que, tipo, os três, na real, criam múltiplas pontas, assim. Cada um é quase que igual no Steven Universe, né? Se os cristais, se as gems se somam, aí se torna um gigante bizarro. E é meio isso mesmo, assim. Tipo, quando eu converso e trabalho com o Kainan no projeto, sai uma coisa que dá certo, mas dá certo de um jeito muito específico. Quando ele trabalha, como tem no Cintaralha, com o João, dá certo de um outro jeito. Muito específico também. O João finaliza os trabalhos dele, do Kainan, de uma forma muito boa, sabe? Isso no conceito prático, assim. Tem também o fato de, tipo, como a gente tá morando junto e todo mundo, tipo, faz a mesma coisa, assim, também todo mundo desenha, todo mundo faz quadrinho e tal. A gente acaba se forçando a desenhar mais. Eu acho que eu tenho desenhado bem mais agora do que, tipo tenho desenhado pra caralho agora, tipo, em questão de tempo, assim, porque, sei lá, tipo, sempre tem alguém desenhando, sempre dá vontade de desenhar e tal. Então, quando eu comecei a fazer quadrinho, na real, acho que foi 2015, que foi depois de uma palestra com os gêmeos no Itaú Cultural, que eles falaram que basicamente, tipo, só pega e faz. Daí eu falei, então só vou pegar e fazer. E eram, tipo, umas coisas muito toscas. E eu nunca... então, eu, tipo, eu desenhava só... Fazia muito tempo que eu não desenhava. Eu só comecei a ler consumia muito quadrinho, consumia muito desenho, mas nunca não chegava a desenhar. Comecei a desenhar depois disso que eu comecei a desenhar e comecei a desenhar quadrinho, não comecei a desenhar, tipo, sketchbook. Só que depois que eu me mudei morar com eles, que eu comecei a repensar o desenho, né? Eu via eles desenhando, começava a realmente pensar em, vou desenhar uma coisa porque eu acho que ela pode ser bonita graficamente. Antes eu só pensava em como meu desenho podia servir para o meu quadrinho. Então eu vi muito isso no meu desenho, como ele deu uma evoluída de morar com duas pessoas que desenham e pensam desenho e estudam desenho. Eu nunca estudei desenho, né? Então eu senti muito isso, assim, de ver soluções mesmo. Eu nunca tinha pensado em soluções. Eu via, tipo, sei lá, solucionar à mão, solucionar retratos rápidos, o próprio modelo vivo que eu nunca tinha feito antes. Quando eu comecei a fazer modelo vivo, já soltei muito meu próprio o traço, né? É bem interessante você falar sobre isso, porque, tipo, o meu processo é completamente diferente do seu, assim, tipo, pelo menos de aprendizado e tal, porque, eu adoro desenhar no sketchbook e tal, então, tipo, os meus desenhos são, tipo, muito largados e muito soltos, então eu nunca penso numa estrutura, assim, ou eu nunca penso, agora eu tô pensando mais, mas eu nunca pensava como eu posso usar aquilo, tipo, numa questão narrativa e tal, eu sempre, tipo, desenhava qualquer merda. O meu sketchbook é todo bagunçado, tipo, muita coisa, tipo, um desenho em cima do outro, assim, e tal. É interessante, tipo, ver que você vem, tipo, de uma parada, tipo, mais estruturada e fez o caminho contrário, enquanto eu vim de uma parada, tipo, completamente não estruturada e tô tentando estruturar agora, então... Falo por mim também, tudo que você falou. Da mesma forma que o João não pensava desenho, acho que eu e o Ken, a gente não pensava narrativa. Quer dizer, pensava, mas não levava tão a sério quanto o João, que tem teoria, de fato. Sabe, é um cara que estudou primeiro narrativo, estudou quadrinho primeiro, sabe? Tipo, como contar uma história em imagens. E eu e o Kainan, a gente vem de escolas diferentes, de escolas de desenho. Vem de vaidades diferentes, vem de preocupações diferentes. E o João mostrou, tipo, a outro lado da moeda. Que hoje eu encaro um pouco como, tipo, mais importante do que o desenho. Me ajudou a, tipo, largar a vaidade também, que é uma coisa que eu tinha muito. E essa questão do trabalho, eu acho que ele sempre passa na mão do João. Acho que é um sentimento que eu e o Kainan tem, que é isso, tipo, de editor mesmo, de encarar o João como editor, de, tipo, falar, não, antes de eu publicar, antes de eu mostrar pra qualquer pessoa, o João vai ver. Nesse momento específico, porra, é esses caras, saca? É a linguagem suja do underground que o Kainan me apresentou, é o cartoon infanto-juvenil que o João apresenta de uma forma muito limpa,
É uma construção também, que isso foi muito bom. É um moleque que tá fazendo quadrinho desde 2015. Tipo, porra, começou agora, saca? Começou há 3 anos atrás. E ver essa evolução me faz lembrar de uma parada que eu esqueci totalmente. Que é essa conexão com algo que está sendo construído, saca? Em determinado momento que eu sinto que o meu traço já está um pouco mais estruturado, como o do Kainan, você se perde nessa de, tipo, lembrar que aquilo é uma coisa orgânica, que aquilo vai sempre mexendo, vai sempre mudando. E o João, ele trouxe isso claramente, tipo, porque se dedicou mais que a gente, provavelmente, por sentir mais confortável, mas mostrou, tipo, que é uma parada que não é pra parar, saca? Tipo, você nunca vai chegar num ponto e falar, tipo, já deu, lancei meu primeiro quadrinho e rolou. Tipo, e o Kainan que, tipo, não cansa numa proposta só, né? Tipo, tá flertando com animação, tá não sei o que, tá não sei o que lá e tal. Mas é isto. Então, a gente vai estar no FIC agora. E a gente vai estar na mesa 190. A gente vai levar todas as coisas que a gente faz e tal. É a primeira vez que a gente está indo no FIC. Então, eu não faço a menor ideia do que esperar. Isso aí. Tchau. É isso aí, comprem quadrinhos sujos.